Olá, tudo bem? Como prometido, hoje eu vou fazer uma análise do livro Memórias Póstumas de Brás Cuba. Vou fazer uma análise dessa obra, que é a melhor obra de Machado de Assis. É uma obra, confesso que a obra que eu mais gosto é Quincas Borba, mas sem dúvida a melhor obra de Machado de Assis é essa obra. Foi a primeira obra que ele entrou no realismo. Ele antes era do romantismo e passou para o realismo, né? Com essa obra que é belíssima, né? E aí eu separei, para poder falar sobre essa obra aqui, eu separei alguns tópicos que eu tenho para poder fazer uma análise, eu vou ter que passar por esses tópicos. Para começar, vou ter que falar da biografia do Machado, vou dar uma lida na biografia do Machado. É, Depois eu vou fazer um pouco do resumo da obra, né? Então eu vou falar um pouco do enredo da obra, enredo da obra. Vou ler alguns trechos, fazer uma análise, né? Então vai ser bem essa pegada, né? Então vai dar para entender bem o que é a obra. É lógico, você nunca exaure uma obra, né? Então qualquer livro de literatura ou seja qualquer tipo de arte, você não exaure ela, né? Você não consome totalmente, né? Um livro, como esse livro aqui que é um romance, uma obra de realismo, Machado de Assis, é, você não exaure ela de uma vez. Então, tipo assim, você pode ler ela várias vezes, você nunca exaure a obra. Assim também com a Bíblia, né? Você pode passar a vida toda lendo a Bíblia que você não termina os temas. Não tem como terminar os temas, né? Você sempre acaba descobrindo coisas novas do texto, né? Então vamos para primeiro a biografia. Eu sempre selecionei uma biografia aqui do site e-biografia. Achei a biografia interessante. Vou ler ela e depois discorrerei a respeito. Biografia do Machado de Assis, escritor brasileiro. Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ou seja, Machado de Assis ele viveu bem na transição de império para república, né? Então ele viveu um tempo na época que o Brasil era império, né? Com Dom Pedro II, e viu o aparecimento da república, né? Foi um escritor brasileiro dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e conto. Destacou-se principalmente em romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, críticas literárias e peças. Machado de Assis, eu posso falar o seguinte, ele escreveu muito, então ele teve uma vida em que ele produziu muito conteúdo literário. Tanto não é à toa que ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Academia Brasileira de Letras, e um dos seus fundadores. A biografia vai mostrar aqui. Machado de Assis escreveu 9 romances. O primeiro, A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e a Ia Garcia, e apresentou traços românticos em seus personagens. Sua mãe, Maria Machado de Assis, nasceu na Chácara do Livramento, Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1839. Foi o primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, pintor e decorador. Então, sua mãe ela era lavadeira e seu pai era pintor, né? E ele cresceu nesse lá, né? Machado de Assis fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. Tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento, ajudando nas missas e familiarizava-se com latim. Quando tinha 10 anos, perdeu sua mãe e seu pai resolveu sair da chácara e foi morar
em São Cristóvão, com Maria Inês da Silva, vindo se casar em 1859, seu pai. Sua madrasta trabalhava como doceira em uma escola e levava o enteado para assistir algumas aulas à noite. Machado ia para uma padaria no local onde aprendia francês com o forneiro. À luz de vela, Machado lia tudo o que se passava em suas mãos. Então aqui Machado, ele praticamente se pode falar que ele é um autodidata, né? Então ele foi correndo atrás do conhecimento. Então ele ia numa padaria que tinha um fornista lá que era francês para aprender francês. E não se enganem, Machado de Assis é extremamente culto. Eu já estudei um pouco literatura grega, né, clássica, com exemplo de Eleida, Odisseia, o Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Antígona. Então eu já li essas obras, né? Essas obras que são obras gregas. E Machado cita todas em suas obras. Então ele cita todas, então ele tem conhecimento profundo. Apesar dele mal ter saído do Brasil, né, e do Rio de Janeiro, não há nem muitos relatos, não acho nem relato que ele viajou a São Paulo. Então ele viveu só naquele miolo ali, que é do Rio de Janeiro daquele tempo, né? Lógico, é o Rio de Janeiro imperial, não é o Rio de Janeiro de hoje, né? Então era outra realidade, né? Carreira literária. Em busca de emprego, com 15 anos, Machado de Assis conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria de jornal de tipografia da cidade. 12 de fevereiro, pode escrever da marmota e fazer amizades políticos e literários, conhecido como Machadinho. Tem uma foto aqui, que é o Machado com 20 anos, eu vou colocar aí para vocês verem. Machado, meninão, garoto, né? Um garoto de 20 anos. Tem a foto dele aí, eu vou passar. Primeiro livro de poesia, Machado de Assis publicou o primeiro livro em Crisálidas, uma coletânea de seus poemas, o livro dedicado a seus pais e Maria Leopoldina e o Francisco. Em 1867, o imperador concedeu a Machado o grau de Cavaleiro da Ordem de Rosa, por serviço prestado às letras nacionais. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante-diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1868, ele conheceu Carolina Xavier Novaes, portuguesa culta, irmã do poeta Faustino Xavier Novaes, que revelou clássicos lusitanos, né? O primeiro livro de contos Machado de Assis, o Contos do Fluminense, em 1870, e seu primeiro romance, A Ressurreição, sedimentando a imagem de um escritor que usava bem a língua portuguesa e referia aos relatos psicológicos narrados constante. Em sua fase romântica, ele escreveu A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Nas suas obras de realismo, caracteriza as obras como Memória Póstumas de Brás Cuba, em 1871, Quincas Borba, que é meu preferido, em 1891, Dom Casmurro, 1899, muito famoso também, Esaú Jacó, 1904, é um livro muito bom, é um livro interessantíssimo, que traz até a ideia do Antigo Testamento, posso até ler ele também para vocês, e Memórias de Áries, em 1908, seu último romance. Então aqui se fala um pouco dos romances, né? E Machado também de Assis era um contista também. Muito melhor contista do que romancista, sim, claramente. Eu li alguns contos machadianos. Um deles é Pais e Filhos, que eu até tenho ele ali. É um livro, como contista, ele é excelente, né? E alguns dos seus contos realistas, vou destacar um que é O Alienista, né? Que é o Dr. Paco Bacamarte, que colocou a cidade inteira no manicômio. Quando foi ver no livro, quando foi ver,
o louco na verdade era o próprio doutor, né? Os últimos anos da sua morte, em outubro de 1904, morreu sua esposa Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras, também sua enfermeira, pois Machado assistia sua saúde definhar, que a Machis tinha a saúde abalada pela epilepsia. Então ele era epilético, né? Então Machado também tinha uma doença que é a epilepsia. Tem um autor também russo que é o Dostoiévski, ele também tinha epilepsia, é uma semelhança. Dostoiévski é o maior, um dos de romancista. Ele é a meu ver, é o melhor romancista que já existiu no planeta, né? Então, Machado então é uma semelhança que Machado também tinha epilepsia, uma coincidência na verdade, né? Então é bem isso mesmo. Então assim, eu quis trazer um pouco da biografia de Machado, não foi pouca coisa que ele fez, ele produziu muito, era um excelente, assim, de escritor brasileiro, ele é o maior. Não tem escritor melhor que ele não. Escritor excelente, um escritor de estilo. E suas obras se caracteriza muito um certo pessimismo, né? Então Machado ele tem um certo pessimismo em suas obras. É, ele, no geral, os personagens terminam muito mal em seus livros, né? Então você pega, por exemplo, né, esse aqui, Memórias Póstumas, o personagem principal morre. E é um livro póstumo mesmo, né? Que você vê que no começo do livro morre o próprio Brás Cuba. Durante o livro morre uma mulher no barco, na viagem dele para a Europa. Morre seu pai, morre sua mãe. Então é uma obra póstuma mesmo, né? Nesse sentido assim que vários personagens vão morrendo no decorrer do livro.